Conta uma história do irmão do Alter Rebbe, do Rabbi Yehuda Leib, que certa vez ele entrou no quarto do seu irmão, o Alter Rebbe, o autor do Tânia, e ele estava reclinado sobre a mesa com vários manuscritos, papéis ou pergaminhos na sua frente, com a sua mão direita segurando uma caneta e com a sua mão esquerda ele estava segurando a sua cabeça, com sinais de concentração extremamente profunda. E assim ele ficou observando o seu irmão durante algumas horas. Quando finalmente o Alter Rebbe ele despertou desse pensamento tão profundo e ele viu que o seu irmão estava observando ele. E daí o Alter Rebbe vira para o Rabbi Yehuda Leib, seu irmão, e ele falou: olha, meu irmão, eu já estou aqui há 3 semanas meditando nesse ponto do Tânia. E ele apontou para ele nos manuscritos do livro do Tânia, ou do futuro livro Tânia, que seria impresso mais para frente. E eu estou com uma grande dúvida. Se eu escrevo a letra Vav ou eu não escrevo a letra Vav. A letra Vav representa E. Tal coisa e tal coisa. É só a letra Vav, que no hebraico significa só uma letrinha. Poderia ser como você fala Reshit Avodah Veikará, o início do trabalho e o principal e o pilar, ou sem a palavra E, sem a letra Vav. E concluiu o Alter Rebbe dizendo: por uma letra Vav do Sefer Shel Benonim, do livro Tânia, eu estou disposto a investir ou gastar 6 semanas. E na 7ª semana vai brilhar sobre mim uma luz enorme, uma luz da essência de Deus. Porque para cada letra do Tânia, eu voltei no meu pensamento todo, o livro todo. Para cada letra que eu estava escrevendo no Tânia, eu revisei o livro todo para ter certeza se eu vou colocar aquela letra, nenhuma palavra, uma letra, ou não vou colocar aquela letra. Que louco! E o Alter Rebbe concluiu a seguinte frase: Deus, ele paga a moeda na mesma moeda, elas por elas. O midah keneged midah, como é chamado. E isso é com a medida de Deus, medida por medida. A medida de Deus é muito superior à nossa medida. Então eu tenho certeza que pela bondade infinita de Deus, que aquela pessoa que estudar o Tânia corretamente, então todo momento que a pessoa estudar o Tânia, ele vai estar conectado com a luz profunda, com a luz infinita de Deus. Olha só o que estamos prestes a fazer agora. Garante o Alter Rebbe que toda pessoa que estudar corretamente o Tânia, ele vai estar conectado constantemente com a luz máxima, com a luz poderosa infinita de Deus. Então isso que é uma ideia, mais uma ideia do poder do Tânia que estamos estudando. E hoje iremos começar um capítulo, que é o capítulo 41 do Tânia, que no livro GPS é o capítulo 28, que é o capítulo... É difícil falar que é o mais importante, mas é um capítulo extremamente importante do Tânia. É um capítulo extremamente básico do Tânia, que, aliás, para as pessoas que têm o bom costume de saber
Tânia de cor quer dizer na memória, palavra por palavra. Tem pessoas que têm esse bom costume de decorar, memorizar o Tânia no hebraico. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, assim vão decorando os capítulos do Tânia, mas o início desse capítulo, que estamos agora prestes a começar, o capítulo 41, é um capítulo que milhares de pessoas já memorizaram essas primeiras, acho que 10, 12 linhas, de tão importante que é o conceito que iremos estudar agora. Então, aliás, alguém me mandou uma mensagem, a Raquel mandou uma mensagem que ontem celebramos 1 ano do lançamento do nosso livro, do GPS para a Alma. Baruch Hashem, já centenas de livros foram vendidos, mas ainda tem algumas centenas sobrando. Então é uma data especial, é uma comemoração, uma felicidade muito grande de completarmos 1 ano do lançamento desse livro tão importante. E Baruch Hashem, estamos aqui praticamente há 1 ano estudando o Tânia com vocês, e tenho certeza que vocês estejam curtindo, porque senão não estariam aqui acompanhando todas essas nossas aulas semanalmente. Nas última semana, no último capítulo, nós explicamos sobre a importância da Kavanah, da intenção, da meditação, do sentimento profundo durante o ato de uma mitzvah, de um estudo, de uma reza, que não basta só o ato, o fazer da mitzvah, da boa ação, e sim tem que ter a intenção, o sentimento, a Kavanah por trás. E nós comparamos o ato da mitzvah como o corpo da ave, e as 2 asas da mitzvah, o amor e o temor a Deus. Na verdade, comparamos como as kavanot, as intenções, que quanto mais profunda e elevada e sincera é a intenção da pessoa, mais alta a pessoa vai subir, a intenção, a reza dela vai subir, a meditação dela vai ser cada vez mais profunda e mais elevada. E agora, nesse capítulo, na aula de hoje, na próxima aula, iremos nos aprofundar sobre essas 2 asas tão importante no serviço a Deus, que se chama o amor a Deus e a reverência por Deus. Ahavat Hashem e Irat Hashem. E na verdade veremos nesse capítulo que primeiro vem o Irat Hashem, a reverência por Deus, o temor a Deus, e depois vem o amor a Deus. E iremos entender qual a importância da reverência por Deus, o que significa temor a Deus, medo de Deus, os vários níveis disso, e depois iremos chegar a entender o que significa amar a Deus, a Ahavat Hashem. Então esses 2 sentimentos de amor a Deus e reverência por Deus, vocês podem perceber que eu estou evitando de usar a palavra temor ou medo. E sim, Irat Hashem, iremos traduzir sempre como reverência por Deus. Então esses 2 sentimentos de reverência e de amor a Deus são as 2 asas. O pássaro representa o ato da mitzvah física, que isso é importante, mas para se elevar aquele ato, isso é por intermédio do sentimento, da emoção de amor e temor a Deus. Então vamos primeiramente entender o que significa esses 2 sentimentos. Qual dos 2 é mais importante? O amor a Deus ou a reverência por Deus? O que significa amar a Deus? Quando você ama uma pessoa, você quer se aproximar dela. Você quer dar presentes para ela, você quer beijar, abraçar, você quer estar cada vez mais próxima dela e fazer atos de amor e de sentimento, de bondade com aquela pessoa.
quando que nós falamos que eu amo a Deus, ou como falamos diariamente no Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, você deve amar a Deus, o teu Deus. Como que você expressa esse amor? Fazendo mitzvat aseh, os preceitos positivos da Torá, os 248 preceitos positivos da Torá. Já que eu amo ele, eu vou comer kasher. Eu vou encerrar aqui no YouTube, não sei porque está sem som. Não sei porque está sem som. Eu vou encerrar no YouTube, então as pessoas podem entrar no meu Instagram, ou no meu Zoom. Voltando para cá. Ainda bem que a gente tem alguns canais de transmissão. Se um falha, o outro pode funcionar. O sentimento de amor nos empurra para que possamos fazer mitzvot aseh, os preceitos positivos, colocar o tefilim, rezar, comer kasher, fazer o Shabat e todas as 248 mandamentos positivos da Torá. Quando a pessoa ela tem Irat Hashem, reverência por Deus, ou temor a Deus, então isso nos protege que eu não transgrida nada contra ele, que eu não faça nada que vai magoá-lo ou que vai me desconectar dele, porque qualquer uma das 365 proibições da Torá eu não vou transgredir, porque se eu tenho medo, eu tenho uma reverência por Hashem, eu não vou fazer nenhum pecado, nenhuma transgressão, nada que vai ir contra ele. E os dois são extremamente especiais e essenciais. E na verdade, esses dois sentimentos, em qualquer preceito, em qualquer situação, eu preciso ter os dois sentimentos. Mesmo quando estou fazendo algo positivo, eu preciso manter o respeito e a reverência. E mesmo quando estou deixando de fazer algo proibido, eu não vou fazer só porque eu tenho medo, mas também porque tenho amor a ele. E o que veremos agora é que é essencial que o início de tudo seja a partir do irá, do respeito e da reverência por Deus. O que significa irá? Irat Shamayim, Irat Hashem. Irá não significa o medo do castigo. Porque alguns falam, se você fizer tal coisa, então você vai queimar no inferno. Se você fizer tal proibição, você está transgredindo tanto, você vai ter que jejuar, você vai ter que pagar pelo seu pecado, você vai ter que... Não é a nossa visão, não é a forma que nós enxergamos, e com certeza não é a forma que o Alter Rebbe nos ensinou aqui no Tânia. Então medo não significa medo do castigo. Como já falamos lá para trás no Tânia, que se você fala que medo significa medo do castigo, medo do inferno, medo da punição, eu não estou tendo medo de Deus. Eu estou tendo medo do castigo, do inferno, do Satã, da punição. Eu estou pensando em mim e não nele. Então não pode ser que quando falamos Irat Hashem, reverência a Deus, eu estou tendo medo do castigo. Então nós explicamos lá para trás, no começo do Tânia, que Irá significa eu tenho medo de me desprender dele. Mais ainda, eu não quero desapontá-lo. Quando você tem uma pessoa muito querida, se é teus pais, teus avós, ou teu cônjuge, que você ama tanto, então
você não vai fazer tais coisas que vão magoá-lo. Eu vou deixar de fazer ou de falar tal coisa, tais palavras ou tal comportamento, porque eu sei que isso vai magoar aquela pessoa. Então, apesar que eu não me importo, apesar que eu não entendo qual o problema de falar tal coisa, ou de deixar meu sapato no meio da sala, ou de... Isso é reverência. Quer dizer, eu amo tanto aquela pessoa, então eu não quero decepcionar aquela pessoa, não quero desapontá-la. Eu não quero me desprender dela. Eu amo tanto Hashem, eu não entendo porque eu não posso comer carne com leite. Eu não entendo porque eu não posso comer carne não kasher. Eu não entendo porque eu não posso transgredir o Shabat, porque eu não posso apertar o botão do elevador no Shabat. Eu não entendo. Mas se eu amo tanto ele, e ele me orientou de não fazer isso, eu vou acabar desapontando a ele. Então eu não vou fazer para não decepcioná-lo, para não me desprender dele. Isso se chama reverência. E na verdade, nesse capítulo, o Alter Rebbe vai acrescentar mais um ponto mais profundo nesse Irat Hashem. Irat Hashem significa a pessoa entender que existe um dono deste mundo. Existe um patrão. Existe Deus que está aqui o tempo todo. Ele criou o mundo. Ele administra o mundo a cada instante. Ele me criou e ele continua criando constantemente, me dando vida e saúde e energia e dinheiro e alegrias o tempo todo. Então, sendo que ele está aqui o tempo todo me observando, cuidando de mim e de todas as criaturas, então eu preciso receber sobre mim, mais uma palavra em hebraico muito importante de aprendermos, Kabbalat ol Malchut Shamayim. Receber sobre si o jugo divino. Jugo, poucos sabem o que significa a palavra jugo. Jugo é quando você tem uma carroça. Antigamente, você tinha o boi puxando a carroça, puxando o arado. O jugo é aquela madeira que fica no pescoço do animal. E desde pequeno já colocam esse jugo sobre o pescoço do animal, do boi, para que ele saiba que tem um patrão sobre ele. Para que ele saiba que tem alguém que manda nele. E nós precisamos receber, assumir sobre mim o jugo divino. Essa subjugação. Não sei se subjugação vem de jugo, mas de qualquer forma a pessoa ela tem que ter esse sentimento de que tem alguém sobre mim. Ou talvez a tradução pode ser também receber sobre si o reino, o reinado de Deus. Obedecer às ordens e os mandamentos divinos. Porque hoje o conceito reverência, obediência, medo saiu da moda. As pessoas não falam mais sobre medo, reverência. Os pais não podem mais impor medo sobre os filhos. Os professores não podem mais bater nos alunos ou ficar dando bronca e castigo nos alunos ou nos filhos. O conceito medo já saiu da moda. Por isso tem tanta criança mal educada. Sem respeito. Porque falta o medo. Falta a reverência pelos pais. E nas religiões, muitas religiões pregam o que é Deus? Deus é amor. Deus é só amor. Deus é só amor. Você tem que amar a Deus, Deus te ama, e tudo que é gostoso, isso que representa Deus. Mas se você se refere a Deus só com amor, você está limitando a Deus. Você, na verdade, você está limitando a Deus de acordo com o nosso ponto de vista. Realmente, ninguém quer seguir o judaísmo ou seguir uma religião, seguir Deus
por medo, medo do castigo, medo do inferno, medo do Satã, medo da punição. Ninguém quer mais fazer isso, e não funciona mais dessa forma. E a educação hoje dos nossos filhos, assim, com os grandes orientadores, e psicólogos e rabinos, que hoje não existe mais você educar um filho com punição, com castigos e batendo. Você não pode mais bater no seu filho hoje em dia, porque não funciona mais. Vai ter um efeito colateral muito grave se você bater no seu filho hoje. Nós não queremos seguir o judaísmo por medo, porque, como falamos antes, o medo é algo muito egoísta. Mas, ao mesmo tempo, se o meu judaísmo, as minhas mitzvot, ou a minha educação, a educação que meus pais me deram, ou a educação que eu passo para meus filhos, é só baseado no amor, na bondade, na doação, e nenhuma punição, e nunca você escuta a palavra não, nunca vai receber um castigo, nunca vai não ter aquilo que eu quero, com certeza, isso daqui é uma educação muito, muito precária. E uma pessoa que segue Deus, segue o judaísmo, segue a Torá só pelo amor, isso daqui não é um verdadeiro judaísmo, não é uma ligação com Deus. Eu estou pensando em mim, aquilo que eu amo, aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz. Mas aquilo que eu não entendo, aquilo que me dói, aquilo que me machuca, não, isso daqui não é Deus. E esse é o grande erro que as pessoas cometem, principalmente nessa época de guerra. As pessoas falam, onde que Deus está nessa hora de tanta crueldade? Que Deus é esse que permite acontecer tais tamanha agressividade, atrocidade, assassinato e terrorismo e antissemitismo? Onde que está Deus? Se Deus é só amor, se Deus é só alegria, se Deus é só paz, só doação, só dinheiro, só saúde, só bondade. Esse que é o erro. E é isso que muitas pessoas se perdem. Se as pessoas seguem Deus, acreditam em Deus só na hora que está tudo paz e amor, harmonia, saúde e alegrias, na hora do aperto, eles vão abandonar Deus. Porque esse Deus do amor me abandonou. É realmente o Deus do amor te abandonou. Mas se você acredita que Deus não é só amor, mas também tem a reverência por Ele, tem o temor dEle, tem o respeito por Ele, então aqui, com certeza, você não vai sentir que Deus te abandonou. Como eu comentei ontem na aula, que aquela soldada que foi libertada ontem, a mãe dela fez a mitzvah de fazer halá. E ela, na hora que ela estava tirando o pedaço de massa para fazer halá, ela gritou, está gravado isso, chorando, fazendo a bênção, pedindo pelo resgate da filha dela. E ela falou, Deus, eu te amo. Deus, eu não tenho nada contra o Senhor. Eu te amo, de paixão. Mas, por favor, Deus, salva minha filha. Isso eu achei sensacional. Ela poderia estar xingando Deus. Que maldoso, que prendeu a minha filha, que levou minha filha sequestrada e mais 200 e poucas pessoas. E dezenas de crianças. Mas ela não estava xingando Deus. Ela falou, eu te amo mais ainda. Eu te acredito plenamente no Senhor. Mas, por favor, salva minha filha. E eu tenho certeza absoluta que essa reza sincera, de conexão incondicional com Deus, que salvou a filha dela. O nosso intelecto, explicamos já no Tânia que nós temos 10 forças, 10 sefirot, 3 forças intelectuais e 7 emoções, 6 emoções. As 3 intelectuais são Chokhmah, Binah e Dat. Chokhmah, Binah e a conclusão. E está explicado que as primeiras 2 forças, Chokhmah e Binah, a sabedoria
e o entendimento, o conhecimento, é chamado de pai e mãe. Chokhmah é comparado com o pai e Binah é comparado com a mãe. Ou seja, no momento que nós usamos o nosso intelecto, eu ativo a minha sabedoria e o meu conhecimento e eu me aprofundo nessa meditação, quer dizer que eu estou usando o meu pai e a minha mãe, a minha Chokhmah e a minha Binah. Quanto mais eu medito sobre um assunto, eu vou gerar emoções. Eu vou gerar um sentimento de amor por aquela pessoa ou por aquele assunto, ou de me afastar daquela pessoa, de reverência, de respeito, de temor. E esses dois sentimentos de amor e temor, que é Chesed e Gvurah, bondade e severidade, isso é comparado com o filho e a filha. O filho representa Chesed, a bondade, o amor, e a filha representa o temor, a severidade. Por isso que existe um conceito que se chama Bat Rishonah Simah Lebanim. Quando alguém tem uma filha, primeiro nasceu uma filha, é um sinal que vai nascer muitos filhos depois. Só que algumas pessoas têm várias filhas até chegar no primeiro filho. Mas, de uma forma mais profunda, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: se a pessoa meditou e meditou e meditou, estudou e estudou sobre a grandeza de Deus, e a primeira coisa que surgiu no seu coração foi a reverência por Deus, o respeito a Deus, Irat Shamayim, isso é um sinal que depois você vai ter amor a Deus e você vai ter outras emoções e sentimentos por Ele. Mas se a pessoa, ela meditou e ela simplesmente gerou um filho, um amor a Deus, então não necessariamente que ele vai ter outras emoções e outros sentimentos. Quer dizer, o amor é algo incrível. Amar a Deus, a gente fala todo dia, você tem obrigação, uma ordem de amar a Deus. Amor a Deus é o sentimento de aproximação dele. Eu sinto que ele é meu pai, que ele me ama, ele se preocupa comigo. Nós somos filhos, filhos queridos por ele. E eu estou disposto a fazer tudo pelo meu pai. Mas, se este amor é só amor, e não teve uma irá, uma reverência que antecedeu este amor é incompleto. Esse amor ele pode ser limitado. Em algum momento ele pode morrer. Porque o amor, por si só, é uma consequência do eu, do meu ego, da minha pessoa. Porque eu, vírgula, amo Deus. E quanto mais eu amo Ele, mais eu vou fazer por Ele. Mas muitas vezes, quando a pessoa ela só tem amor a Deus, ele só faz aquilo que lhe agrada, aquilo que eu curto. Então, me faz bem acender as velas. Me faz bem jejuar no Yom Kippur. Me faz bem comer gefilte fish. Me faz bem rezar. Eu me sinto bem ajudando o próximo. Eu me sinto bem recebendo visitas em casa. E assim por diante. Algo que me faz bem, que me alegra. Quer dizer, pessoas assim podem levar o judaísmo e a conexão com Deus e o amor a Deus como uma brincadeira. Eu estou brincando com ele. Enquanto que ele me agrada, eu estou com ele. Quando falta o medo, a reverência por Deus, falta receber sobre si o jugo divino, a pessoa ela pode perder tudo. Como as pessoas, várias pessoas, seguem só pelo amor, na hora da dor, na hora da dificuldade, eles abandonam o judaísmo, abandonam a sinagoga, abandonam Deus, abandonam tudo, se revoltam porque Deus, como Deus fez tal e tal coisa comigo. Que maldade, que crueldade que Deus fez tal coisa comigo.
Mais ainda, sendo que o amor é um sentimento de aproximação dele, eu posso pensar que, olha, nós somos brothers. Da mesma forma que eu amo meus pais, eu amo meu cônjuge, eu amo meus filhos, eu amo Deus também. Eu posso escrever, e dessa forma eu posso acabar esquecendo a autoridade máxima dele, que ele está muito acima de mim, desproporcionalmente. E essa que é a diferença entre um escravo e um voluntário. Ou um funcionário, não escravo, um funcionário assalariado e um voluntário. E cada um, na verdade, tem uma vantagem por si. Uma pessoa que é um funcionário de uma empresa, para ele entrar naquela empresa, ele teve que assumir a reverência, o respeito pela presidência, pelo dono daquela empresa, pelo patrão dele que paga o salário. Então ele entende que ele precisa obedecer às ordens. E ele sabe que se ele não cumprir com as suas expectativas, com a sua missão, ele não vai receber o salário no final do mês. E ele não vai ter como comprar comida para si. Então ele vai lá todo dia, bate o cartão e faz a sua missão. Agora existe um voluntário. Ele não recebe salário, ele não tem nenhuma obrigação, e ele não se sente obrigado a ir em tal lugar. Naquela empresa que ele está se voluntariando, naquela atividade que ele está se voluntariando. Então, cada um, na verdade, tem a sua vantagem e desvantagem. O funcionário, ele realmente vai fazer aquilo que ele foi obrigado, mas o dia inteiro ele está olhando para o relógio. O dia inteiro ele está batendo ponto. Ele entrou, ele bate ponto. Ele bate o cartão. Ele saiu, ele bate o cartão e pronto. Ele não vai ficar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ele espera o dia inteiro para ir para casa. Já o voluntário, que ele não teve obrigação de chegar na hora, ele optou em estar lá. Isso aqui é incrível, porque ele vai se dedicar muito mais do que o funcionário. Porque ele está lá como de vontade, de prazer, não esperando salário, então ele vai fazer de tudo para poder ajudar aquela empresa, aquela situação. Mas a vantagem do voluntário é a sua falha também. Porque, sendo que ele escolheu estar lá, amanhã ele pode escolher não vir. Em qualquer momento ele pode simplesmente falar, tchau, vou embora. Eu tenho outros compromissos, não tenho por que fazer isso aqui agora. Enquanto que ele não recebeu sobre si a autoridade do seu patrão, do seu presidente, do seu chefe, ele não se sente obrigado a fazer nada. Então, uma pessoa como essa, ele nunca entrou na empresa. Ele nunca começou a trabalhar. Porque para ele o tempo todo é uma brincadeira. Eu venho quando eu quero, eu saio quando eu quero, eu me dedico, mas não tenho nenhuma obrigatoriedade. E assim também em relação ao amor a Deus e a reverência por Deus. Quando a pessoa ela segue Deus, segue o judaísmo, segue a Torá só por causa que ele ama, ele é um voluntário. Eu optei em servir a Deus, mas não tenho nenhuma obrigatoriedade. Eu não sou assalariado, não sou obrigado, eu não assumi a reverência a Deus, não recebi sobre mim o jugo e o reino de Deus. E uma pessoa como essa, ele não está servindo a Deus de verdade. Talvez ele nunca começou a servir a Deus de verdade. Porque o tempo todo, eu faço quando eu quero, eu não faço quando eu não quero, e a qualquer momento eu posso abandonar o judaísmo. Por quê? Porque eu faço o que eu bem quiser. Enquanto que eu me sinto bem, indo para a sinagoga, estudando Torá, fazendo as mitzvot, eu faço. No momento que eu não me sentir mais bem, eu simplesmente abandono esse trabalho todo. E isso nós percebemos muito na sinagoga. Tem pessoas que se aproximam e começam a fazer as coisas, mas você vê que ele vem por causa que ele gosta do kiddush, da comida gostosa, do bom gefilte fish, ou que ele vem nas festas alegres, ele vem no Simchat Torah, ou ele vem no Purim,
Ele vem em momentos de alegria, momentos que ele vai se encontrar com os amigos, vai beber uma boa cerveja, vai comer um bom cholent, que ele vem porque ele curte. Não estamos tirando o mérito de ninguém. Venham pela comida, venham pela festa, venham por tudo isso. Mas eu quero que as pessoas entendam que esta frequência é uma frequência de amor, sem nenhum comprometimento, sem receber sobre si o jugo divino. Então a pessoa ela pode colocar tefilim, vir na sinagoga, etc., mas é só fachada, é só superficial. É importante fazer, continue fazendo, mesmo que você não sente, mesmo que você não tenha tudo isso. Mas ainda uma pessoa, pela linguagem do Tânia, pela linguagem do Tânia, ele não é um Oved et Hashem, ele não é um servo de Deus, ele não está servindo a Deus, ele está servindo a si mesmo. Uma pessoa como essa não está fazendo Avodat Hashem, o serviço a Deus. Ele está curtindo. Aonde que ele está curtindo, ele está fazendo. Mas no momento que a pessoa ela assume, recebe sobre si seriamente o jugo, o comprometimento de servir a Deus, de seguir o judaísmo, daí é outros 500, é outra questão. Agora de verdade ele começou a servir a Hashem, ser um Eved, Avodat Hashem. Novamente, não significa que enquanto que a pessoa não tem esse comprometimento, ele não deve fazer. Faça. Tudo que você fizer está valendo. Como já explicamos lá para trás, que isso vale como o corpo do pássaro. Vale 100%. Mas, quanto mais reverência a pessoa tiver, melhor e mais alto ele vai conseguir voar. Olha, eu não sei. Não sei se só os rabinos que se enquadram nessa situação. Quem disse que o rabino vive dessa forma? Deveria. Todo mundo deveria viver e seguir o judaísmo com esse sentimento. E esse que é o grande poder do Tânia. O Tânia nos ensina, nesse capítulo, que a base, o fundamento do judaísmo é o Irat Hashem, Irat Shamayim, a reverência por Deus. Podemos comparar isso como um jovem e uma moça noivos, um noivo e uma noiva antes do casamento, versus um casal que acabou de casar ou que já está casado. Enquanto que o casal não casou, o que eu falo isso aqui muito para os meus noivos, eu falo para eles, enquanto que você não casou, você não sabe o que é vida de casado. Podem ter morado juntos durante muito tempo, que é errado, que não orientamos, que é terrível, na verdade, morar junto antes de casado. Mas, de qualquer forma, enquanto que eles não casaram, eles não sabem o que significa uma vida de casado, o comprometimento de um pelo outro. Porque enquanto que eles estão vivendo junto, eles não estão comprometidos. Não é o verdadeiro teste se eles vão poder viverem juntos para sempre. Porque cada um tem a sua conta, cada um tem a sua cama, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu cachorro, cada um tem a sua academia, os seus horários e pronto. Então por isso que eles podem ser felizes dessa forma. Por isso que muitos optam, infelizmente, em simplesmente viver juntos, morar juntos, debaixo do mesmo teto, sem casar. Mas isso não é vida de casado. Isso não é casamento. Isso não é amor. Somente após o casamento, quando tem o comprometimento que ele consagrou a ela, eles saíram do Mahupá, casaram, e ele tem ele tem as suas obrigações com a sua esposa, a esposa tem as suas obrigações com o seu marido, agora sim começa o verdadeiro trabalho de uma vida de casados. Assim também, no nosso casamento com Deus, o nosso comprometimento com Deus,
enquanto que eu não casei com Deus, porque a outorga da Torá no Monte Sinai foi o casamento do povo com Deus. Nós somos a noiva e Deus é o noivo. Aliás, existe o livro do rei Salomão, Shlomo HaMelech, o Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, que são frases muito românticas de paixão e amor de uma noiva pelo noivo, um noivo pela noiva. Que isso representa o amor e a paixão que Deus tem pelo povo de Israel. Enquanto que a pessoa não casou, ele não recebeu sobre si o jugo divino, a reverência por Deus, Yirat Shamayim, você não está casado com Deus. Você não está comprometido com Deus. Você não está servindo a Deus de verdade. Já contamos lá para trás aquela história do Rabbi Hillel Niparit, um grande discípulo do Alter Rebbe, que ele dizia que até ele estudar o Tânia, conhecer a Hassidut, conhecer o Alter Rebbe, ele se achava um grande tzadik, a pessoa mais elevada, mais justa do mundo. Mas agora que eu conheci a Hassidut, eu conheci o Tânia, Halevai Benoni, quem dera, oxalá que eu possa ser um Benoni, aquele intermediário. Então, antes que a pessoa ela segue Deus de verdade, serve a Deus de verdade, recebe sobre si o comprometimento de servir a Deus com reverência a Deus, eu posso me achar o tempo todo que eu sou um tzadik, que eu sou a pessoa mais elevada porque eu faço tanta coisa maravilhosa. Mas você está servindo a Deus com amor. Só com amor. Eu estou pensando em mim, porque eu vou ser a grande pessoa. Somente no momento que a pessoa recebe sobre si o jugo divino e começa a servir a Deus de verdade, só naquele momento eu percebo, uau, eu estou tão longe de tzadik. Eu estou tão longe de ser um marido ideal, uma mulher ideal, de ser um judeu ideal, uma pessoa ideal, dedicada e conectada com Deus. Halevai Benoni, quem dera que um dia eu possa ser um Benoni, uma pessoa intermediária. E por isso que o sentimento de reverência a Deus é extremamente básico, importante e essencial no servir a Deus, no serviço a Deus. É a base de tudo. O amor que vem sem reverência não é considerado trabalhar e servir a Deus. O Rebbe lançou vários projetos para crianças e ele lançou 12 versículos da Torá que cada criança soubesse de cor. E um desses versículos está exatamente nesse capítulo 41 do Tânia. E qualquer criança judia sabe ou precisa saber de cor este versículo. Vehine Hashem nitzav alav meloch al haaretz kivodo umabit alav ubochen kilayot valev im avdo karaoi. Que a tradução é: e eis que Deus se encontra sobre ele e ele preenche toda a terra, a sua honra, a sua glória. E Deus está olhando, observando sobre ele e analisando as entranhas e o coração, se a pessoa está servindo a ele corretamente. Então essa é uma frase que as crianças elas falam, elas decoram e elas têm que viver com esse pensamento constantemente. Então, quer dizer, a pessoa ela tem que o tempo todo pensar que Deus está me observando. Hoje com câmeras e com satélite e com drones, nós conseguimos entender melhor esse conceito que você está sendo observado o tempo todo. Quando você entra no elevador, hoje não tanto, mas antigamente tinha, sorria, você está sendo filmado. E o tempo todo está sendo filmado. Hoje agora, aqui nas ruas, colocaram muitas e muitas câmeras nos faróis novos. Novas câmeras. Para ser observado o tempo todo. Mas isso desperta esse pensamento que Deus está me observando constantemente. Então, cuidado. Está sendo olhado, está sendo observado o tempo todo. Então, uma vez, um jovem virou para o Rebbe e pediu para ele uma dica de como tratar com o orgulho,
com ego, ele se sentia muito orgulhoso. Então o Rebbe virou para ele e orientou que ele estudasse de cor, que ele memorizasse o início do Tânia, capítulo 41, e toda vez que você tiver um pensamento negativo, um pensamento de orgulho, de ego, medite nessa frase desse Tânia, que Hashem Nitzav Alav, que Deus se encontra sobre ti, e Ele está o tempo todo te observando, então você não vai se engrandecer e se achar o bonitão, porque se Deus está me observando o tempo todo. E continua Alter Rebbe nesse capítulo e fala uma outra frase. O final desse trecho que tem que saber de cor, ou pelo menos entender estudar a fundo, ele conclui e fala: Ve'alken, por isso a pessoa deve servir a Deus com medo e reverência, como se estivesse perante um rei. Quer dizer, a pessoa, quanto mais ele meditar sobre a grandeza de Deus que está me observando constantemente, eu vou servir a Deus com medo, com reverência, como um escravo que tem medo quando ele está na frente do rei. E aqui tem uma história que o Mashpia Rebbe Shmuel Gronam ele contava para analisar melhor essa frase do Tânia. E ele traz a seguinte história. Certa vez na Rússia tinha um judeu que ele era um construtor, um engenheiro, e ele foi contratado para construir para a prefeitura, para o rei, várias fortalezas, né? Prédios fortificados para proteger dos inimigos, etc. E certa vez ele estava construindo essa fortaleza e o czar Nikolai I apareceu lá para analisar se estava realmente construindo corretamente, não estava construindo, etc. Ele ficou olhando se fazia parte, se estava bem protegido contra a guerra, contra qualquer inimigo e etc. E no final da visita, o czar virou para esse judeu, elogiou, agradeceu o trabalho maravilhoso que ele fez e o czar foi embora. 2 semanas depois chega uma carta do real convocando esse judeu que se apresentasse em Petersburgo, São Petersburgo, perante o czar. E o judeu começou a estremecer e começou a suar e falou: eu acho que ele achou que tinha um tijolo um pouquinho torto, ele vai me torturar por causa disso, vai me prender. E ele começou a pirar com toda essa situação. Bom, ele viajou para São Petersburgo, ele chegou no palácio, mostrou para os guardas a carta que ele foi convocado, e ele entrou no palácio, e ele ficou na antessala perante o aposento real do czar. E ali ele estava naquela sala de espera. E de repente ele percebe que o general do exército russo, ele estava esperando para entrar na presença do czar, e ele estava estremecendo assim com muito medo e suando para entrar no rei, para entrar no czar. E daí ele sai. Depois de alguns minutos, entra o ministro da defesa, e ele estava estremecendo. E depois ele sai. E depois entra o ministro da economia, morrendo de medo para entrar no czar. E assim entraram vários ministros e pessoas importantes, e todos morrendo de medo. Quando o judeu viu isso tudo, ele começou a tremer. E as pernas e os braços, ele começou a trepidar e começou a suar de tanto medo que ele tem. O que o czar quer de mim? E assim ele filou, e ali ele ficou lá um tempão esperando, e entrou um e saiu outro, entrou um e saiu outro, e ele não sabia quando que ele iria entrar. Depois de todas as visitas, quando encerraram todas as visitas, saiu o secretário do czar e falou para ele: senhor judeu, você pode voltar para casa. Eu não estou entendendo nada. Eu vim para cá, viajei até São Petersburgo para nada? Tipo, o que o czar queria de mim? E ele falou para ele o seguinte: o czar te chamou para cá
para que você ficasse aqui na sala de espera. Porque na hora que ele foi visitar a tua construção das fortalezas, o czar percebeu que você não tinha medo nenhum dele. Você não demonstrou nenhum medo, nenhuma reverência, nenhuma... Assim, você não estava assim gaguejando em nada quando você estava se apresentando perante o czar, o rei. Então ele chamou aqui para você ficar aqui do lado dele durante essas horas, para você perceber como os maiores generais e ministros tremem de tanto medo do czar. E que agora, a partir de agora, você tenha mais respeito e mais reverência perante o czar. Mais uma história. Quando o Alter Rebbe ele foi preso. Ele foi preso por delações falsas, delatores invejosos do trabalho maravilhoso que ele estava fazendo. E ele ficou preso 52 dias, conectado com os 52 capítulos do Tânia, do Likutei Amarim. E ele saiu na data, daqui um mês, 19 de Kislev. E quando os guardas, os carcereiros perceberam que o homem que estava lá preso era um homem extremamente elevado, extremamente espiritual, extremamente correto, e que foi uma calúnia que inventaram contra ele, então vários ministros começaram a visitar, e tem várias e várias histórias dessas visitas que eles fizeram para o Rebbe na prisão. Até que a mensagem da grandeza desse homem, do Alter Rebbe, chegou no ouvido do czar. E o czar decidiu ir visitar o Alter Rebbe na prisão. Só que ele se disfarçou de um guarda, um ministro simples, nada de especial, sem a roupa de um rei, sem a roupa do czar. Ele entra na cela do Alter Rebbe, e naquele momento o Alter Rebbe se levanta, ele bate continência e ele dá respeito como que se dá para um rei. Ele fala: bem-vindo, vossa majestade. E daí o czar, que estava disfarçado, ele falou: que insulto, como que você está falando isso daqui? Eu não sou o rei. E o Alter Rebbe falou: com certeza, o senhor é o rei, é o czar, é o próprio czar. Falou: como que você sabe disso? E ele falou: Malchuta de Ara que em Malchuta de Rakia. O reino da terra é como o reino celestial. Então, quando o Senhor entrou aqui, eu senti um medo e uma reverência tão grande perante Deus. E eu entendi que esse medo é somente perante um rei. Porque todos os outros ministros que entraram até agora, não tive nunca esse sentimento. E agora eu tive. Então eu cheguei à conclusão que o Senhor é o czar. Então nesse momento, o czar entendeu que realmente ali era um homem muito elevado, um grande justo, e isso acabou ajudando também na libertação do Alter Rebbe. Como podemos atingir esse sentimento de amor a Deus, de reverência por Deus? Estou percebendo que o tempo passou, está ficando muito tarde, então vamos parar por aqui, e semana que vem nós continuaremos falando sobre o Tânia, sobre a reverência e o amor a Deus. Uma boa noite para todos.